Grande Deus, Pai Santo, Todo-Poderoso, neste momento nós desejamos que o Senhor fale conosco através da Tua Palavra. Venha abrir os nossos entendimentos para compreender e entender a Tua Palavra. Meu Deus, sem a Tua Palavra não somos ninguém, e o ser humano se destrói quando não valoriza a Tua Palavra, porque o Senhor usou o profeta Oséias, capítulo 4, verso 6, para dizer que o Teu povo foi destruído por falta de conhecimento. E nós oramos para que o Senhor venha nos fazer progredir no conhecimento da Tua Santa Palavra, e que nós tenhamos forças para nos submeter à Tua Santa Palavra. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos meditar na Palavra do Senhor. Glória a Deus. Eu preguei aqui sobre a morte e o estado intermediário, e essa mensagem já está na internet, no meu canal de vídeo no YouTube, e você pode procurar no Google Missionário Trindade. Você encontra meu canal de vídeos, e tem dezenas de vídeos para você ouvir e aprender a palavra de Deus. E eu quero falar hoje também dentro do assunto a morte e o estado intermediário. Já quero dizer que essa mensagem, ela faz parte da escatologia bíblica. E escatologia é a parte da teologia que trata minuciosamente sobre os acontecimentos futuros, as profecias futurísticas. Glória a Deus. E eu quero dar mais uma palavra sobre o estado intermediário. O estado intermediário. As Escrituras ensinam tanto a existência dos justos como a existência dos ímpios após a morte e antes da ressurreição. A Escritura Sagrada ensina que os justos existem após a morte, e também os ímpios, aqueles que não têm respeito às coisas de Deus, existem também após a morte. Antes de entrarmos em detalhes maiores, precisamos conhecer o estado dos mortos antes da ressurreição de Jesus. Antes da ressurreição de Cristo, no Antigo Testamento, todos os mortos, justos e ímpios, iam para o Hades. A palavra Hades é uma palavra grega equivalente a Seol no hebraico. Presta atenção. A palavra Hades é uma palavra grega que equivale a outra palavra no hebraico, Seol. Havia também uma separação entre os justos e os maus. Os justos ficavam no seio de Abraão, chamado também de paraíso. Os ímpios iam para o sofrimento, um lugar medonho de dores. Glória a Deus. Então as Escrituras ensinam a existência após a morte, tanto dos justos, quanto daqueles que não respeitam os mandamentos de Deus, as coisas de Deus, os ímpios.
que cometem impiedade, claro. Vale-se dizer que todos os mortos, justos e ímpios, ficavam conscientes no estado intermediário. Assim como você tem domínio de existência, você pensa, você sabe que você existe, você sabe de muitas coisas que você fez, que você se lembra, e do que você faz, e do que você fará, você tem projetos de fazer certas coisas. Então, assim como você tem domínio de existência em vida, no corpo, você terá também domínio de existência depois que você sair do corpo. Você vai lembrar aqui da terra, você vai lembrar do que você, não vou dizer tudo, mas você vai lembrar e você vai saber que você existiu aqui nessa terra. Amém? Você não vai perder a consciência, você vai estar consciente aonde você estiver. Seja no paraíso, ou seja no Hades, no lugar de tormento. Que Deus te abençoe, nos abençoe, que nós estejamos no paraíso, amém? Glória a Deus. Jesus falou, quem me segue estará onde eu estiver. Então, para chegar no paraíso, nós temos que seguir Jesus. E seguir Jesus fala de obediência. Glória a Deus. Glória a Jesus. Depois da ressurreição, com a morte de Cristo por nós pecadores, houve uma real mudança quanto ao estado intermediário dos justos. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu expliquei aqui que antes de Jesus morrer e ressuscitar, tanto os salvos quanto os condenados iam para esse local, o Hades. Porém, havia uma separação. Os justos ficavam num local chamado de paraíso, e os condenados no local chamado lugar de tormento, né? Sofrimento. Mas agora, quando Jesus morreu e ressuscitou, a condição dos salvos mudou. Então, com a morte de Cristo por nós, houve uma real mudança quanto ao estado intermediário dos justos. Eu quero repetir que estado intermediário é o local e o tempo que a pessoa fica entre a morte e a ressurreição do corpo. Amém? O tempo e o local que a pessoa fica quando morre, depois que morre, até a ressurreição do corpo, é chamado de estado intermediário. E quando Jesus morreu e ressuscitou, né? Na verdade, a mudança ocorreu entre a morte e a ressurreição do Senhor. Lucas 23 e verso 43. Deixa que eu vou ler para você, se você demora a encontrar. Diz assim, glória a Jesus. Lucas 23, 43. Glorificado é o nome do Senhor dos Exércitos. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Isso aqui você sabe que foi Jesus que disse ao ladrão, que preste atenção na palavra, não deixa nada tirar sua atenção. É bem profundo o que eu estou falando aqui, e você tem que
presta atenção. Fica preocupado com o arroz de amanhã, não. Jesus disse para o ladrão que arrependeu: é hoje que você vai estar comigo no paraíso. Glória a Deus. Efésios 4, verso 8, que está escrito assim: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, ele quem? Jesus, que é, senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra. Aqui está falando de Jesus. Jesus subiu e sentou à direita do Pai. Mas antes, ele desceu às partes mais baixas da terra, que é o Hades. E o que ele foi fazer lá? Glória a Deus. Ao ressuscitar, Jesus levou para o céu os crentes do Antigo Testamento que estavam no seio de Abraão. Mateus 16, 18. Glória a Deus. Glória a Jesus. Só o Senhor é Deus. Então Jesus, quando ele morreu, entre a morte e a ressurreição dele, houve essa real mudança no estado intermediário dos justos, né? E foi transportado, o seio de Abraão foi transportado para o céu, né? Então agora, o chamado paraíso, que existia lá no Hades, que o Hades, existe aquela parte de sofrimento, e também o paraíso, aonde as almas salvas ficavam, havia uma separação, e isso está aqui, né, Lucas 16, verso 19 ao 31, fala do rico e Lázaro. Eles estavam ali conscientes, você pode ler depois na sua casa, eu não vou ler porque é bem comprida essa não é parábola, é esse registro aqui. Então eles estavam conscientes, e quando o rico falou: olha, Abraão, manda Lázaro molhar o dedo na água e colocar na minha língua. Aí Abraão falou assim: olha, existe um grande abismo entre nós e vós, né? O condenado estava vendo Lázaro no lugar de descanso, e Lázaro vendo ele lá. Era lá no Hades, no inferno, mas um local de paz e um local de sofrimento, e havia um abismo entre eles. Mas esse local de paz, aonde Lázaro estava, chamado de paraíso, quando Jesus morreu e ressuscitou, todos os salvos do Antigo Testamento que estavam lá foram transportados para cima, não é mais debaixo da terra, foram transportados para cima, e o paraíso agora, essas pessoas, essas almas salvas, estão na presença de Deus. Amém? Então o paraíso agora não é mais lá embaixo, é lá em cima, mas foi transportado essas pessoas para a imediata presença de Deus no advento da morte e ressurreição de Jesus. Então o estado dos salvos agora, o estado intermediário deles, é mais glorioso, porque está lá em cima. Amém? Glória a Deus. Então você sabe que ocorreu essa mudança no estado intermediário dos salvos. Glória a Deus. Portanto,
Hoje o estado dos justos é muito mais glorioso. Todos os mortos em Cristo estão no paraíso, também chamado de terceiro céu. Em 2 Coríntios capítulo 12, verso 1 a 4, o apóstolo Paulo diz que ele conhecia um homem que foi arrebatado até o terceiro céu. E ele falou, eu não sei se ele foi no corpo ou fora do corpo, mas só sei que ele foi até o terceiro céu. Mas esse homem era ele mesmo. Ele só não queria se exaltar, eu fui lá no terceiro céu. Então ele falou, eu conheço um homem que foi lá no terceiro céu. E ele ouviu coisas inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. Né? Coisas inefáveis são coisas que não se pode explicar por palavras. Né? Não há palavras suficientes para expressar a realidade dessas coisas. São coisas inefáveis. Então, o paraíso é chamado também de terceiro céu. Agora, o paraíso está em cima, na imediata presença de Deus. E é para lá que nós vamos, amém? O estado dos justos falecidos. Né? Qual é o estado das pessoas que são fiéis a Deus quando elas morrem? Primeiro, estão com Deus. Eclesiastes 12, verso 7. Eclesiastes 12 e verso 7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Eu quero dizer aqui que a alma e o espírito são tão inseparáveis, que eu já expliquei aqui em outras mensagens, que não são dois seres, é um ser só. São tão inseparáveis, que a Bíblia tem hora que se refere que o espírito vai para Deus, e tem hora que se refere que a alma vai para Deus, porque a alma e o espírito são inseparáveis, e é um ser só, espiritual. E aqui está falando, Eclesiastes 12, verso 1 fala, para lembrar do Criador, enquanto é tempo, nos dias da mocidade, antes que o corpo vai se desfazendo. E aqui chega no verso 7, a carne, o pó volte à terra, e o espírito volte a Deus. Lembrar do Senhor antes que isso aconteça. Porque quem não tiver lembrado do Senhor antes que isso aconteça, o pó, a carne volta para a terra, e o espírito volta a Deus, chegar lá não vai ser aceito. Então, para ser aceito lá no paraíso, tem que lembrar do Senhor aqui. E lembrar do Senhor, está subentendido, fazer o que Ele quer. A criança fala assim, eu não vou fazer isso não porque papai não quer. Eu vou fazer isso porque mamãe mandou fazer. Então lembrar do Senhor enquanto é tempo, nos dias da juventude, é lembrar de fazer a vontade de Deus, antes que o corpo volta para a terra e o espírito volta para Deus. Porque a Bíblia diz em Apocalipse que se o espírito, a alma da pessoa estiver contaminada pela desobediência a Deus, não vai ser aceita lá no paraíso, vai ser lançada no ar, para ficar no lugar de tormento, até o dia da ressurreição, 1007 anos após o arrebatamento da igreja, para ser julgada, e aí ser lançada no lago de fogo. Porque o lugar de sofrimento que a pessoa fica, entre a morte e a ressurreição, para o juízo final, não é o lago de fogo. O lago de fogo não tem ninguém ainda.
Quem vai estrear o lago de fogo é a besta e o falso profeta, que vai vir, assim que a igreja for arrebatada, vai ter um governo mundial, e vai ter o falso profeta, que vai pregar que ele é o Salvador. Então, quando Jesus vier para livrar Israel na guerra do Armagedon, esses dois vão ser presos vivos, e vão ser lançados no lago de fogo. Então são eles que vão estrear o lago de fogo. Mas quando estabelecer o juízo final, que cada um foi julgado segundo as suas obras, conforme diz Apocalipse capítulo 20, verso 11 a 15, aí as almas condenadas serão lançadas no lago de fogo, como disse Jesus, né? Aqui em Mateus 25, e verso 40, se não me falha a memória, deixa eu conferir aqui, Mateus 25, aqui diz assim, ó, glória a Deus. Então dirá, verso 41, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, fogo que nunca apaga, preparado para o diabo e seus anjos. O inferno não foi preparado para a humanidade. Jesus está falando aqui que foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas aqui revela que quem não ama a Deus e não ama ao próximo, não obedece a Deus, vai receber essa palavra aqui no último dia, ó. Apartai de mim, malditos. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que nunca apaga, preparado para o diabo e seus anjos. Então vão ficar lá com o diabo e seus anjos por toda a eternidade no tormento. Glória a Deus. Então a história não é brincadeira, não. Glória a Deus. Então, amados, mas o estado dos justos, eles estão com Deus. Hebreus 12, verso 22 e 23. Hebreus 12, 22. Mas chegastes ao monte Sião, e a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal Assembleia de Deus, Assembleia e Igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Aqui o escritor está falando de algo profundo, que a igreja, os crentes, não teve certa experiência dos crentes do Antigo Testamento, porém nós chegamos a ter contato com o céu, com a Jerusalém celestial, né? Então, os salvos, assim que morrem fisicamente, vão direto para Deus. Por ocasião da morte, os crentes entram no paraíso. Quando o cristão fiel morre, a Bíblia diz em Lucas 16 e verso 18, verso 19 a seguir, até o 31, que os anjos pegam a alma, o espírito da pessoa que aceitou a Jesus como Salvador e Senhor, da pessoa que obedeceu a Jesus, da pessoa que amou o próximo. Os anjos pegam a alma, como pegou o Lázaro, e levam para o paraíso. Amém? Então, é um dos melhores momentos da vida da pessoa que aceitou a seguir a Cristo, que perseverou.
É o momento que ele sai desse corpo e é levado pelos anjos para o paraíso. Ao contrário daqueles que não quis obedecer a Jesus, que abandonou a igreja, abandonou os mandamentos de Deus, desprezou os irmãos, quando morrem, vão direto para o tormento. Amém? Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Então, amados, vamos lutar para a gente entrar no céu, amém? Fazer a vontade de Deus. Eu não vou ler para a gente ganhar tempo, mas os justos estão vivos e conscientes. Aquela pessoa que morreu, ela está viva e consciente. Os justos, né? Estão vivos, porque quem vai para o inferno não é vida, é sofrimento, mas estão conscientes também. Mas os salvos, além de vivos, eles estão conscientes. Mateus, glória a Deus, 22 e verso 32. Mateus 22 e verso 32. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Essas palavras foram ditas por Jesus quando ele foi ali confrontado pelo certo grupo que não acreditava na ressurreição, né? Não acreditava na ressurreição. Esse povo acreditava no Pentateuco. Você sabe o que é o Pentateuco? O Pentateuco é chamado de Torá. E é os 5 primeiros livros da Bíblia. Os 5 primeiros livros da Bíblia é chamado de Torá, de Pentateuco, escrito por Moisés. E esse grupo aqui acreditava só nesses livros. Então, eles não acreditavam na ressurreição do corpo, na existência de anjos, né? E aí Jesus, então, usou o Pentateuco, usou a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, para provar para eles que existem a ressurreição, né? Então Jesus usou as escrituras que eles acreditavam. Bom, vocês acreditam só nos primeiros 5 livros da Bíblia? Então lá diz que Deus é Deus de Abraão, lá diz que Deus é Deus de Isaque, Deus é Deus de Jacó. Então, ali está subentendido que há ressurreição. Abraão vai ressuscitar, Isaque vai ressuscitar, Jacó vai ressuscitar. Porque Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos, aleluia! Deus é Deus de vivos. Amém? Porque para Deus, todos estão vivos. Glória a Deus. Né? Tem um texto que fala que para Deus todos estão vivos. Né? A pessoa morreu para Deus. A pessoa serve a Deus. A diferença é que a existência separada de Deus no inferno não é considerada vida, é considerada morte, porque é uma existência de sofrimento, né? Mas a existência dos salvos é chamada de vida, porque é alegria. A Bíblia diz que Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Isso fala da libertação de todo sofrimento, da libertação de todo sufoco, de tudo que pode causar dor,
tristeza, Deus vai libertar a pessoa de tudo isso. Amém? Então vale a pena a gente passar pelo que tiver de passar para ficar firme com Jesus. Fazer o que tiver de fazer para tomar posse da graça de Deus. Porque a graça de Deus é um favor que a humanidade não merece. Mas se você vai fazer um favor para a pessoa, você para o seu carro, o camarada está indo a pé, aí você vai fazer um favor. Entra aqui no carro que eu te levo. Aí o camarada recusa. Não, vou entrar aí não. Vai a pé. Você fez um favor. Aquilo ali é uma graça que você manifestou para a pessoa, mas ela se recusou. Ela não aceitou a graça que você fez. Assim é Deus. Deus, ele fez o favor de se vestir de homem, se revestir, de homem, de assumir a natureza humana. Ele fez o favor de sofrer aqui nesse mundo, como diz Filipenses capítulo 2, que ele, como Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo até a morte de cruz, sendo obediente, pelo que Deus Pai o exaltou e lhe deu o nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra ou debaixo da terra. Então esse é o favor de Deus, de sofrer para resgatar o ser humano. Mas existe muito desgraçado que prefere ir andando a pé para o inferno, mas não aceita o favor de Deus, não aceita que Jesus é o Senhor, não aceita que Jesus é Deus, não arrepende dos seus pecados, por isso vai para o inferno. Amém? A graça de Deus não quer dizer que ele vai levar todo mundo para o céu. A graça de Deus quer dizer que ele abriu a porta do céu para quem quiser entrar. E Jesus é a porta do céu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14, verso 6. Jesus é a porta do céu, mas ninguém é obrigado a entrar por essa porta. E entrar pela porta estreita significa renunciar a si mesmo, negar a si mesmo, fazer a vontade de Deus. Deixar de fazer a sua própria vontade para fazer a vontade de Deus. Quem faz isto, quando morre, vai para o paraíso. E a Bíblia diz em 1 João capítulo 3, verso 2, que nós vamos ver Jesus como Ele é. E a Bíblia diz também em Filipenses 3, verso 20 e 21, que Jesus vai vir buscar a igreja e vai ressuscitar os salvos que estiverem mortos. E a igreja, nós teremos o nosso corpo igual ao corpo de Jesus. Vai ser um corpo de glória, como diz Coríntios capítulo 15, verso 51 a seguir, que diz assim: eis que vos digo o mistério, na verdade nem todos dormiremos, morreremos, mas todos seremos transformados, no momento, no piscar de olhos, porque a trombeta soará, e os mortos salvos ressuscitarão incorruptíveis. Os salvos vão ressuscitar num corpo incorruptível, que não se corrompe. Incorruptível é isso, que não se corrompe, E nós seremos transformados, vivos, salvos. Porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade. O texto prossegue falando isso. E isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória, tragada foi a
a morte na vitória. Tragada foi a morte na vitória. Jesus vai vir para buscar a igreja e ressuscitar os mortos que estão salvos. Jesus vai vir e quando ele vier, a morte será tragada pela vitória, porque vamos ressuscitar. Aqueles que estiverem mortos vão ressuscitar e nós que estamos vivos seremos transformados para termos o corpo igual ao corpo de Jesus. Corpo de glória, corpo que não sente mais desejo de pecar, corpo que não sente mais fome, corpo que não sente mais cansaço, corpo que não vai precisar de veículo para se locomover, corpo que terá a possibilidade de se locomover numa rapidez de relâmpago. O corpo do salvo, se for preciso, ele atravessará uma parede, se for preciso. Eu creio que nós vamos voar, porque a Bíblia diz que na ressurreição todos serão como os anjos. Isso está aqui em Mateus, se não me falha a memória, né? Quando perguntou a respeito do casamento, né? Que eles queriam pegar Jesus, do casamento não, da ressurreição. Ele falou de uma mulher que teve 7 homens. Aí falou assim, quando ressuscitar, de quem vai ser mulher? Aí Jesus falou assim, vocês não sabem que quando ressuscitar não vai haver casamento? Mas serão como os anjos no céu. Isso está aqui. Mateus 22, verso 15 a seguir. Né? Glória a Deus. Não é 22 não. Essa passagem que eu li agora sobre acerca da ressurreição, Mateus 22, verso 32, é por aí que fala disso. Então, nesta passagem que Jesus responde a esse grupo dos fariseus ou dos saduceus acerca da ressurreição, ele fala isso, que na ressurreição seremos como os anjos. Aqui ó, verso 10, portanto, verso 28, melhor dizendo, na ressurreição de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Mateus 22, 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Por isso que aqui nós pregamos a palavra. Nós ensinamos a palavra, porque Jesus está falando que a pessoa erra por não conhecer a palavra. Verso 30. Portanto, na ressurreição, nem casam, nem se dão em casamento, mas serão como os anjos no céu. Está vendo aí? E eu creio que nós vamos ter a possibilidade de nos locomover numa velocidade incrível. O nosso corpo não será sujeito à lei da gravidade. A lei da gravidade, tudo que você joga tem que descer, né? Mas o nosso corpo não será sujeito à lei da gravidade. Porque o nosso corpo será igual ao corpo de Jesus. E a Bíblia diz em Atos capítulo 1, que Jesus subiu, né? Ele subiu. E ele atravessou a parede ou a porta, aonde os discípulos estavam, presentes ali, apresentou no meio deles. E disse para Tomé, não seja incrédulo, mas crente. Então, vamos lutar para que nós, se caso Jesus não voltar antes de nós morrer ou partir dessa vida, que nós venhamos a estar com a nossa vida santa, como diz Hebreus 12, verso 14, seguir a paz, tem que ter paz, irmão. Não estou falando que a gente não discorda, não, eu estou falando de paz, de não ter mágoa, né? O ser humano discorda, eu não concordo com isso é normal, mas eu estou falando de mágoa, a pessoa não perdoa, a pessoa não conversa com a outra, a pessoa não tem paz com a outra. Seguir a paz com todos e a santificação.
fugir do pecado, fugir da novela, fugir dessas pudriqueiras que está aí no mundo. Santificação, porque se não fizer isso, não vai ver Deus, vai ver Satanás, né? Então, nós falamos aqui sobre o estado intermediário, o estado justo falecido, e nós vamos, para finalizar, vamos ler o estado justo falecido. Em primeiro lugar, estão com Deus. Em segundo lugar, por ocasião da morte, entra no paraíso. Em terceiro lugar, estão vivos e conscientes. E em quarto lugar, estão em descanso. Apocalipse 14, verso 13. Portanto, se você tem um parente que dormiu no Senhor, ele está melhor do que se estivesse aqui na terra. Então pode se alegrar o teu coração. Em nome do Senhor Jesus. Apocalipse 14. E se você convidar ele ou ela para voltar para aqui, por mais que te ame, não vai querer voltar. Estão em glória. Apocalipse 14, verso 13. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados, mais do que felizes, os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras o sigam. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15, verso 58. Portanto, quando eu citei aquela passagem de Coríntios 15, 51 a seguir, eu parei no verso 57. O verso 58 fala: portanto, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor não é vão, não é inútil o vosso trabalho. E aqui está falando que feliz, mais do que feliz, é quem dorme no Senhor, porque vão descansar dessa vida aqui, e as obras que tiverem praticado, vão ser recompensadas, né? Mas vai ser recompensada quando for arrebatada a igreja e ressuscitada. E isso está em 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. Glória a Deus. Mas já está garantido e a pessoa já está no paraíso. Então, irmãos, Jesus, ele não quer que ninguém vá para o estado intermediário condenado, mas Jesus quer que nós venhamos a partir, se caso partirmos antes do arrebatamento, que nós venhamos para estar no estado intermediário dos salvos. Amém? Lugar de glória, lugar de alegria. Portanto, você que me ouve pela internet, aceita Jesus aí como seu Senhor e Salvador. Você desviado, reconcilia. Talvez ninguém está te vendo aí, mas Jesus está te vendo. E o quanto mais rápido possível, vá a uma igreja evangélica. Se aí na sua cidade, no seu país, não tem a igreja Família de Jesus, você pode ir em qualquer outra denominação que esteja pregando a verdade. Tem muitos aí que só querem dinheiro do povo. E foge desses, porque lá você não vai ouvir a verdade. Ou vai ouvir pelas metades. Então, aceita Jesus, reconcilia com Jesus, para que você não sabe se você vai viver muito, né? A morte não escolhe idade. Que você possa receber o perdão dos seus pecados, porque a Bíblia diz em Hebreus 12, 14, que sem paz e santidade ninguém verá o Senhor, e diz também a Bíblia diz em Provérbios 28, 13, que quem confessa a Deus o seu pecado e abandona, é perdoado, é salvo.
Também, 1ª Epístola de João, capítulo 2, verso 1, diz que Jesus é advogado e o sangue dele nos purifica dos nossos pecados. Então, se você aceitar Jesus, reconciliar com o Senhor, a Bíblia garante que você está perdoado. Agora você deve congregar, estar presente junto com os demais cristãos para você ser alimentado espiritualmente. E você pode confessar publicamente lá na igreja que você aceitou Jesus, que você reconciliou através dessa mensagem que você ouviu pela internet do missionário Geraldo Trindade. Que Deus abençoe a todos. E eu quero registrar também aqui para você que me ouve pela internet um pedido de oferta para você ajudar a manter essa obra. Nós estamos nessa missão, pregar a palavra do Senhor, e eu tenho dito que existem famílias precisando de alimentos, precisando de roupa, e temos projetos na obra missionária, e precisamos da tua ajuda. Se você entende que a obra de Deus merece e precisa da tua ajuda, vá ao Banco Itaú e deposita seus dízimos, suas ofertas, se possível mensalmente, na conta Banco Itaú, agência 5611, conta corrente 015-20-6. Repetindo, Banco Itaú, agência 5611, conta corrente 015-20-6, Geraldo Cândido Trindade. Na Caixa Econômica, agência 0111, operação 013, conta poupança 000-19-261-4. Repetindo, Caixa Econômica, agência 0111, operação 013, conta poupança 015, não, melhor dizendo, conta poupança 000-19-261-4, Geraldo Cândido Trindade. Nos ajude nessa obra e Deus vai te recompensar. Você pode ver dezenas de vídeos, de mensagens didáticas e também mensagens de avivamento no meu canal de vídeo. Procura no Google Missionário Trindade e você vai ter muito material bíblico para você alimentar espiritualmente. Você que gosta de estudos bíblicos, você pode anotar aí o endereço eletrônico do meu blog. É o Blog Verdade Exposta, é o nome dele, Blog Verdade Exposta. Verdade exposta, lá está exposta a verdade. É www.crescendonoconhecimentodecristo.blogspot.com www.crescendonoconhecimentodecristo.blogspot.com.br. Lá tem mais de 200 estudos bíblicos. E você que já está no meu canal de vídeo, à direita da tela do computador você vê escrito Verdade Exposta. Clique aí que você já vai cair no blog automaticamente. Deus abençoe a todos e até a próxima. Quem falou com todos foi o missionário Geraldo Trindade.